Pessoal, tivemos na noite desse domingo o primeiro debate entre os candidatos a presidente da República na TV Band. O Lula, o Ciro e o Bolsonaro. E é interessante a gente observar como os jornalistas realmente demonstram a cada oportunidade que tem que eles vivem numa bolha. Porque não houve ali nenhum esforço de criar um debate quente, que a gente percebesse que houve uma preparação para jogar lenha na fogueira do debate. Os jornalistas, hoje em dia, eles ficam falando para sua própria bolha. Eles estão ali, basicamente, querendo caçar likes, querendo caçar a aprovação dos seus candidatos de estimação. E é lamentável que a gente tenha perdido essa oportunidade. Mas, apesar disso, o debate foi campeão de audiência. Mais de 1,5 milhão de pessoas assistiram ao debate pelo YouTube, assim, um número impressionante. A gente teve do meu ponto de vista, uma decepção de performance de quase todos os candidatos. A imprensa está querendo dar uma posição de vencedora para Simone Tebet, que eu acho completamente forçado, porque a Simone ela se colocou como a candidata das mulheres, ela tentou construir isso, mas as respostas que ela deu sobre os temas importantes foram numa linguagem mais difícil, ela se embananou com algumas perguntas, ela não conseguiu chamar para o debate nas oportunidades que teve nem o Bolsonaro, nem o Lula, enfim, achei que ela está longe de ser a vencedora. Se a gente olhar para os outros candidatos, a gente vai ver Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic nos últimos lugares, porque eles definitivamente não entenderam o papel de um candidato num debate. Eles estavam ali falando literalmente para milhões de pessoas. E o voto, assim, a Soraya é claramente uma fazendeira que tem posses, que tem lá uma história de vida que eu não sei exatamente qual é, mas ela não vem de uma realidade que hoje assola uma grande parte da população brasileira, que é essa vida com dificuldade para ter alimentação em casa, com falta de trabalho, essas imagens de fila de osso, pessoas comprando pele de frango para poder fazer alguma comida em casa. Ela não vem desse universo. E muito menos o Luiz Felipe Dávila, que é uma pessoa que tem uma carreira bem-sucedida, é um empresário rico, milionário, que está fazendo campanha com o dinheiro próprio e dinheiro de doadores multimilionários e bilionários que circulam ali no entorno do Partido Novo. Mas nessa dificuldade de comunicação, o Luiz Felipe Dávila falando um discurso completamente ultrapassado do ponto de vista político, falando que a solução do Brasil é pela iniciativa privada. Ele falou, talvez não com esse intuito, mas a forma como ele falou, ele se colocou contra o auxílio, e a discussão dessa eleição é sobre o auxílio. Lula, de um lado, falando que Bolsonaro vai cortar o auxílio ano que vem, e Bolsonaro dizendo que não vai cortar, e Lula dizendo que vai pagar mais do que Bolsonaro, e a gente está nessa briga. E o Luiz Felipe Dávila parece que não entendeu isso e diz que não tem que ter auxílio, tem que ter valorização da iniciativa privada. Pô, o cara que está com fome, que está na miséria, ele não está nem aí para esse discurso da iniciativa privada. E o Luiz Felipe Dávila não tem este público. Não adianta ele ir lá falar para o 0,2% de pessoas que vão votar nele. Para ele ter algum tipo de protagonismo nessa disputa presidencial, ele tem que começar a trazer pessoas fora daquele micro-universo que ele vive. Não conseguiu fazer isso nesse debate. Soraya, a mesma coisa, ela estava nervosa com a posição ali de debatedora entre os candidatos a presidente. Ela não conseguia fazer perguntas sem ler. Imagina, vem o tema da pergunta, ela pegava um caderninho ali para ler qual é a pergunta que ela ia fazer. Candidata, enquanto os profissionais da saúde enfrentavam corajosamente o coronavírus, muitos pacientes que precisavam de procedimentos eletivos, como é o caso de uma cirurgia de catarata. Então ela realmente não conseguiu, ela não parece ter a preparação, os trejeitos, ela não ficou à vontade, dificuldade em falar, em colocar as palavras de uma forma fácil de ser compreendida. Enfim, performou mal. A gente teve nesse debate
a oportunidade de observar o Ciro Gomes que está na sua 4ª eleição presidencial, que já foi governador do Ceará, foi prefeito de Fortaleza, foi ministro, é uma pessoa experiente, é dos candidatos aquele que tem um discurso mais forte, que defende com mais garra suas ideias. Esperava-se que Ciro fosse ser, assim, uma figura que ia destoar nesse debate. Não aconteceu. Ciro não aprendeu, na experiência que ele teve na semana passada no Jornal Nacional, que não dá para ele continuar falando de coisas complicadas, porque a população simplesmente não entende. Ele está ali se dizendo preocupado com os 50 milhões de brasileiros que não têm o que comer, que estão na informalidade, que estão ali flertando com a linha da pobreza. Mas só que na hora que ele vai falar de projetos, na hora que ele vai debater, ele não consegue falar fácil. Ele não conseguiu levar para esse debate as suas grandes ideias. Por exemplo, ele tinha lá em 2018 a proposta para tirar todo mundo do Serasa. Isso sim é uma coisa que as pessoas conseguem compreender. Você dizer, olha, você está endividado, o sistema bancário te cobra juros abusivos, então o governo vai te tirar do Serasa. É uma grande mentira, ele não vai conseguir falar isso, até porque as pessoas que trabalham, que pagam as suas contas, não podem ser responsabilizadas a partir do dinheiro que pagam de imposto para tirar o nome dos outros do Serasa, pagar a dívida de quem não tem cuidado e não tem zelo para manter as suas contas em dia. Então, mas era um tema, era uma discussão, era algo que as pessoas poderiam se sensibilizar, chegar, ficarem mais próximas dele, entender o que ele está dizendo. Mas ele não fez isso, ele simplesmente colocou de uma forma complicada temas que são difíceis e que não deveriam ser tratados naquele ambiente do debate. E aí a gente teve a performance do Bolsonaro. Para mim é inquestionável que o Bolsonaro foi o grande vencedor da noite. O Bolsonaro chegou claramente, não vou dizer acuado, mas ele estava desconfortável. Ele resistiu até o último minuto a participar desse debate. O Lula confirmou, e ele havia dito que se o Lula confirmasse, ele iria. E aí ele apareceu para debater. Como ele não se prepara, não faz media training, enfim, ele vai ali meio como franco atirador. E deu certo. Bolsonaro, na primeira oportunidade que teve, perguntou para o Lula. E foi no peito do Lula com as perguntas sobre corrupção. E aí, inacreditavelmente, o Lula não respondeu. O Lula fugiu da resposta, ele fugiu do tema e Bolsonaro foi ganhando confiança. Conforme ele foi ganhando confiança, ele foi cada vez mais Bolsonaro. E as pessoas que estavam assistindo em casa, a base bolsonarista enxergou de novo aquele mito de 2018, que crescia, que falava grosso com os adversários, que ia para cima, que defendia as suas ideias com afinco. O debate, inegavelmente, foi muito bom para Bolsonaro. Ele não tinha ideia de que ele sairia dali nessa noite com tanta moral junto ao seu eleitorado. E aí, por fim, a gente olha para a performance do Lula e cai o mito de que o Lula é um grande comunicador, é um grande debatedor, que tem elementos e informação para defender as suas ideias. Hoje, Lula performou talvez como Joe Biden. Lula deu uma de Joe Biden brasileiro, presidente americano, que de vez em quando para de falar, que esquece das coisas. Típicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então tudo que foi eu, sabe que nós fizemos nosso governo. Por favor. Assim, é inacreditável que em nenhum momento Lula, sobretudo ele, ninguém perguntou, mas Lula tinha obrigação de confrontar as acusações de corrupção falando da corrupção no governo Bolsonaro. Lula não falou de rachadinha, não falou de milícia, não falou de pagamento de propina no Ministério da Educação, de compra superfaturada de ônibus escolar, de compra superfaturada de kit de robótica. Não falou do mau uso do dinheiro do orçamento secreto. Lula fugiu de tudo que era essencial
para ele ser combativo. Porque é óbvio que só o Lula combativo vai animar aquelas pessoas que têm medo do Bolsonaro. E essa eleição de 2022 claramente vai ser uma eleição de eliminação. Os votos que darão eventualmente a vitória a Bolsonaro serão aqueles votos das pessoas que não querem Lula. E os votos que eventualmente darão a vitória a Lula serão aqueles que não querem Bolsonaro. A parcela da população que está nessa eleição militando com muito tesão é muito pequena, insuficiente para Lula ou Bolsonaro ganharem. Eles precisam atrair, eles estão atraindo pelo medo, não pelo convencimento. E quando o Lula performa mal num debate, a expectativa das pessoas em relação a ele cai muito. Lula, realmente, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele não poderia, para a sua estratégia de campanha, ter querido ser o Lula paz e amor. Mas aí a gente vê claramente que há uma influência determinante num candidato com o perfil do Lula em relação à sua conduta pelos marqueteiros. Eles fazem aqueles grupos, aqueles focus groups e ficam ouvindo um grupo reduzido de pessoas, a opinião que elas têm, e vão ajustando e preparando condutas e posições. E isso se mostrou péssimo para o Lula. Lula deveria ter confiado mais no taco dele, na experiência dele. Talvez haja aí algum sinal de que, bom, enfim, ele está cansado, está perdendo um pouco a mão, talvez seja trauma da prisão. Não sei o que aconteceu. Fato é, Bolsonaro, o grande vencedor da noite, Lula, o grande perdedor da noite, e o resto a meiuca ali, sinceramente, não acho que vai mudar nada. Vamos continuar acompanhando, tem outros debates a acontecer até o último debate da Rede Globo. Mas, ao que parece, tanto o Lula quanto o Bolsonaro estarão presentes em todos a partir de agora.